Eu estarei lendo no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 41. Se você quiser, pode me acompanhar. Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao versículo 41. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e morto. Ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estavais vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém. Eu queria fazer uma abordagem sobre o exercício da autoridade. E talvez vamos dividir o ensino em duas partes, para que não precisemos fazer tudo hoje e sim ter um outro momento para compartilhar uma outra parte. Eu queria que vocês pensassem que os princípios do reino dos céus são diametralmente opostos aos que regem o mundo hoje. Há uma distância muito grande entre as coisas que nós enxergamos hoje, que regem o mundo secular, e os princípios absolutos que sempre regem o reino de Deus. E olha que é difícil erradicar a forma de pensar desse mundo de fora daqueles que já foram salvos e lavados pelo sangue
de Cristo. É difícil. Pessoas chegam adoecendo por tudo quanto neles foi plantado no mundo. Eles chegam com uma deformação do pensamento. Quer pelas coisas do mundo, quer pela própria religiosidade. E a dificuldade se apresenta porque a carne, e não estou falando do pecado, estou falando de uma natureza. A carne gosta daquilo que o mundo lhe oferece em comparação com o que Deus tem a nos oferecer. Porque foi parte dessa tentação que veio sobre o próprio Senhor. O inimigo tentando seduzir ele com as coisas do mundo secular. E há um contínuo ataque em contra do que Cristo está querendo formar em nós. Todo dia, toda hora. Você tem que enfrentar o ataque. Você recebe uma instrução, você recebe o pensamento bíblico, você está crescendo no seu conhecimento na Escritura e tem outras coisas a mais competindo com aquilo que você está recebendo. Isso explica por que acabamos agindo não da maneira como Deus quer, e sim da maneira como a nossa carne deseja. Paulo fala do conflito entre o espírito e a carne, para que não façamos aquilo que nós desejamos. O nosso espírito tem vontade de se alimentar, de viver espiritualmente dentro dos princípios estabelecidos por Deus, mas a nossa carne se resiste. Ela não deseja mais as coisas de Deus. E é claro que colhemos as consequências desse agir indevido. Paulo diz que aquele que semear para as coisas da carne, do mesmo colherá para a sua carne. Mas aquele que semeia para as coisas do Espírito, com certeza terá uma colheita espiritual. Mas se você fizer uma avaliação, qual o percentual que você tem da vida no Espírito e qual o percentual que você tem da sua vida na carne? Pense no tempo que você dedica para as coisas de Deus, para o serviço cristão, para se preparar, para orar, para ler a Bíblia. E voltando ao nosso texto, vemos que esse momento com os seus discípulos, esse momento de Jesus com os mais íntimos, revela como é difícil mudar a mentalidade daqueles que tentam segui-lo. Porque eles caminharam por 3 anos com Jesus. Imagine você ter o mestre dos mestres, passando e revelando para você todos os princípios do reino. E muitas coisas eles não conseguiam entender. E olhando para esses homens, podemos enxergar que na sua caminhada não eram muito diferentes das multidões que seguiam a Jesus. E eles não eram muito diferentes do que nós somos agora, porque aqueles conflitos que eles experimentaram, nós também experimentamos. Eles pareciam-se a nós na nossa falta de fé e de entendimento e nas suas próprias ambições e vontades. Porque você vê um Pedro, um João,
apresentando fraquezas como as nossas. Aliás, às vezes nós nos identificamos muito com as fraquezas deles. E fica claro para nós que no meio dessas limitações dos seus discípulos, Jesus continua a amar eles até o final. É algo realmente excepcional. Jesus conhecia o temperamento, a personalidade e o caráter de cada um deles. Mas não por isso deixou-os de amar. Pelo contrário, amou eles, como ele orou em João 17, até o final. Ele não se importava pela sua maneira de pensar ou de agir. Não foi o caráter deles o que fez que Jesus amasse, e sim o chamado que havia sobre eles. Foi o chamado o que fez com que eles permanecessem no caminho. Isso mexe muito com a minha própria realidade. Porque eu sei que Deus pode usar a minha vida além das minhas limitações, além das minhas fraquezas. Deus pode usar você, porque Ele ama você. Mas finalmente você permanece servindo o Senhor, não pela sua capacidade e potencial, e sim porque você está debaixo do chamado do Senhor. E o chamado mantém a gente no caminho. E às vezes faz parecer que Deus fica tolerando o que não deveria mais tolerar. Podemos pensar que se Deus ficasse irado, se Deus um dia talvez acordasse de mau gênio com nós, talvez ia falar alguma coisa para nos afastar, mas Ele não faz isso. Primeiro porque Ele nos ama, e além disso, porque Ele nos chamou para caminharmos nas suas obras, as quais Ele preparou de antemão. É interessante que no contexto desse relato de Marcos, está um dos sucessos mais extraordinários da caminhada dos discípulos com Jesus, a transfiguração do monte. Pense que Jesus mostrou para seus discípulos algo que mais ninguém conseguiu enxergar. Eles conseguiram ver Jesus na sua glória e ainda sendo visitado por dois testemunhas. Quem eram? Moisés e Elias. O representante da lei e o representante dos profetas. Eu imagino que foi um momento alucinante. Alucinante. Não vou dar detalhes porque então eu sairia do meu propósito. Mas sabe o que me faz pensar esse momento da transfiguração, aquela aparição das testemunhas? Assim, pode ser que essa experiência não produziu o efeito desejado nos discípulos. Porque eles poderiam ter visto aquilo como uma visitação especial da graça de Deus. Não era porque talvez eles eram os caras especiais. Não. Eles foram parte de uma visitação especial da graça de Deus. E pelo contrário, eles se acharam melhores do que os outros que seguiam Jesus. Vamos focar a nossa atenção em Pedro. Coitado Pedro, né? Sempre Pedro.
Pedro já tinha experimentado uma poderosa revelação de Cristo. Vocês lembram quando o Senhor perguntou sobre o que as pessoas achavam quem ele era? E que falavam dos profetas, de Jeremias, mas ele perguntou-lhes: e vocês, o que acham? Qual foi a revelação divina que Pedro teve? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse-lhe: feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque isso que você acabou de declarar, mesmo na tua limitação, foi meu Pai que está nos céus quem te revelou. Um êxtase. Só que pouco depois, nós encontramos esse mesmo Pedro que reconhece Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, repreendendo Jesus. Falando para Jesus: você não subirá. Não fará isso. O Pedro da revelação agora está na carne. O Pedro da revelação está lá no Getsemane puxando a espada. Não sei como nós agiríamos. Parece que a revelação fez com que Pedro se enchesse um pouco de ar, né? O peito dele cresceu. O peito de pomba, né? E sabe, isso me faz refletir que deveríamos ser mais humildes quando visitados de maneira especial pela graça de Deus, ao invés de nos encher de orgulho. Quando você for visitado, porque Deus nos visita. Quantos aqui já tiveram uma visitação da parte do Senhor? Alguém disse: Deus me acordou todos os dias durante o último mês, às 4 horas, e Deus falou comigo. Puxa, a gente ouve esses testemunhos e é visitação divina, da graça de Deus. Poderia falar das aparições, das teofanias, mas não vou falar hoje. Talvez será numa outra oportunidade. Dessas visitações como Deus visitando Abraão. Diz que comeu com ele, não sei quantos estão lembrados. Mas não é o foco da nossa fala. E sabe, nessa altura Jesus precisou corrigir os seus discípulos. Por eles pensarem da maneira como o mundo pensa. E se vocês lerem ainda um pouco mais do contexto, se vocês vêm lá a partir do versículo 14, depois vocês vão conferir. Tudo isso que eu estou falando aconteceu depois da libertação do jovem que os próprios discípulos não conseguiram libertar. Estão lembrados? Jesus está no Monte da Transfiguração. 3 dos seus discípulos estão com ele, os outros estão lá embaixo, tentando libertar o menino e não conseguem. Mas Jesus desceu e na hora libertou o menino. E os discípulos estavam apavorados e ainda perguntam: o que faltou para nós expulsar esse espírito do menino? E Jesus diz: tem castas que só com oração e jejum podem ser expelidas. Tudo aconteceu no mesmo vale. E no versículo 30 e 31 diz que depois disso, Jesus se dispôs, depois da libertação do menino, transfiguração, libertação, ele se dispôs para ir com seus discípulos na Galileia. Ele foi conhecido como Galileu. Esse local conhecia muito bem a história do Galileu. Era Galileia, né? Mas ele quis ir pela mesma razão, de maneira discreta, porque não queria ser visto por mais ninguém
além deles. Sabe como isso chama-se? Intimidade. Cristo teve 2 ministérios de ensino. O primeiro, mais íntimo, para os seus discípulos, e outro aberto para as multidões que o seguiam. Nunca ele falou as mesmas coisas para um e outro grupo. Para os íntimos, para os mais próximos, para os seus discípulos. Ele falava coisas extraordinárias. E o ensino que encontramos aqui, com relação à sua morte, fez parte do ministério de ensino íntimo de Jesus. Jesus não revelou para todos, mesmo que eles não entendiam. Subiremos em Jerusalém e lá serei pego, vão me levar para a cadeia, vou ser julgado às escuras, vão me matar. Isso ele não falou para a multidão, falava para quem? Para os seus discípulos. E Jesus está focado nessa altura, com a intenção de subir para Jerusalém e se propõe passar para o seu círculo íntimo uma série de ensinos que as multidões não estavam preparadas para receber. Era algo que os seus discípulos talvez não queriam ouvir e não entenderam. E nós hoje lemos e entendemos. Hoje você lê o Evangelho e você diz, agora eu entendo. Eles não tinham o Evangelho. E diz o versículo 44 e 45, mas eles não entendiam essa palavra. Ele estava falando de morte e os caras não estavam ligados. Eles não entendiam essa palavra. Que lhes era encoberta. Para que a não compreendessem. E temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Estava falando da cruz. Que importante. Estamos já nos aproximando ao ponto crucial dessa primeira parte do ensino, para tratar o tema do exercício da autoridade. Porque nós temos autoridade e exercemos autoridade. Se Deus não levantar o véu do entendimento, jamais entenderemos as verdades espirituais. Porque tudo, diz o apóstolo Paulo, precisa ser discernido de maneira como? Espiritual. O que é da carne você não precisa. Preciso discernimento para isso. Não, são as coisas do Espírito. Se Jesus fala da sua morte antes, se eles conseguem entender o mistério do que ele estava falando, meses atrás, esses homens estariam de cabeça para baixo. Por isso, o anúncio foi chave em cima da hora, praticamente na semana que os fatos aconteceriam. Porque para eles apenas seriam 3 dias para assimilar tudo. Que sabedoria, né? Se ele fala 3 meses antes, os caras se deprimem. Mas ele fez em cima dos acontecimentos. Por quê? Para que apenas precisarem eles de 3 dias para assimilar tudo aquilo. Algo que já ele sabia que aconteceria. Aliás, o anúncio dele foi chave para que na hora dos fatos acontecerem, eles pudessem entender que não teria sido um acidente e sim algo planejado como está escrito na eternidade. Era importante o registro, o aviso, o anúncio, o filho, porque eles só entenderiam depois. Mas ouça com atenção. O anúncio da cruz
em três ocasiões, com seus discípulos, foi o tema mais relevante do ensino do mestre para eles. Por uma simples razão, e tudo está inserido nesses primeiros versículos. Para mim, assim, se você conseguir entender isso, você poderá verdadeiramente tirar um véu do seu entendimento. Por que o anúncio da cruz? Pelo fato desse anúncio da cruz, ser o antídoto para prevenir eles do espírito de grandeza e de importância que poderia permear o coração deles. Ele quer falar de autoridade, porque eles discutiam quem será o maior. E talvez na segunda parte vamos ver um pouco da história, porque eles vieram com aquela história. Quem se assentará à direita? Porque eles queriam poder. Até a própria mãe, né? Foi lá conversar com Jesus para dar uma força nos filhos. Peço-te que um dos meus filhos, quando o Senhor estiver no seu reino, humildemente, um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Poder. Mas ele, antes de qualquer coisa, fala: o Filho do Homem será entregue para morrer na cruz. Fala da cruz. Cruz. Porque o nosso coração, da mesma maneira que o coração dos discípulos, deveria ser guardado. E por isso nós não podemos deixar de olhar para a cruz de Cristo. Então Cristo encontra momentos específicos para estes ensinamentos atravessarem o coração dos seus discípulos. Porque depois do ensino da cruz, vem para eles o ensino do exercício do poder, da autoridade, daquilo que eles certamente receberão. E você precisa, e lembre que eu sempre disse para vocês, é melhor um lápis pequeno do que uma grande memória. Você precisa escrever o que eu vou dizer agora. Não sei se esteja pronto, mas eu vou dizer. Se a cruz não for o centro das nossas vivências, então seremos nós. Seremos nós. Se a cruz não está no centro de tudo quanto nós fizermos, então seremos nós e só nós. E isso é muito perigoso. Eu já vi tantas vezes algo ser distorcido pela ambição do poder. Porque o poder embriaga aquele que não enxerga para a cruz. Ele fica com um véu. E se ele acha que tem poder, então ele pode agir sem nada a mais importar. Por isso, nessa altura, a cruz não era o centro das vivências dos apóstolos. Era neles mesmos. Por isso, estavam se cutucando no meio do caminho, dizendo: sou eu. E outro: não, sou eu. E chegou um terceiro e diz: não, não são vocês dois, sou eu. Estavam brigando. Era neles mesmos. E nós vamos precisar lidar sempre com a mesma tendência humana. Porque é humano.
Quantos querem erguer seu ministério pisando na cabeça de outros, sem se importar pelas vidas das pessoas? Eu tenho temor de Deus, de construir algo para Deus da maneira errada. E por isso Cristo faz o anúncio no caminho a Cafarnaum. E é interessante porque diz que ele fala assim que entraram na casa. É muito familiar. É muito chave. Porque diz que chegou a Cafarnaum, versículo 33, e entrando em casa, ou poderia dizer, e entrando na casa. Não era qualquer casa. Eu poderia chutar aí algo que especulam os estudiosos. Poderia ser a casa de Pedro, mas não sei. São eles que falam. Mas era o lugar que possivelmente eles frequentavam em inúmeras ou em várias oportunidades. Na intimidade dessa casa, eles ficavam distantes das multidões. E ali Cristo se tomava o tempo para trazer vários ensinos importantes sobre o reino para seus discípulos. Na casa. É tão importante a casa. A casa providencia intimidade. E Jesus e seus discípulos desceram do monte da transfiguração, atravessaram o vale e agora entram numa casa em Cafarnaum para serem ensinados. Só que pense que sempre entre o ponto A, partida, e o ponto B, chegada, há um trajeto. E nesse trajeto houve uma conversa dos discípulos que aparentemente Jesus não ouviu, mas com certeza ele escutou o cochichou. Nós falamos em espanhol cochicheo. Não é muito diferente, né? Poderia ter falado coxi. É porque a gente só escuta assim, né? Quando você não quer ser pego. E ele escutou o cochichou deles enquanto estava no caminho. Mas quando entra na casa, ele faz uma pergunta daquelas que eu gosto, de diagnóstico, para avaliar a condição espiritual deles. Quando o mestre pergunta algo, ele não está a fim de saber algo que ele já sabe. Quando ele pergunta para o aluno, não está a fim que o aluno repita, talvez, aquilo que escutou. Ele só quer avaliar, diagnosticar o estado espiritual. E a pergunta foi inofensiva. Que estavais vós discutindo pelo caminho? Como ficariam eles? Eu acho que eles agiram com o síndrome latino. Pedro? João? Porque sempre passa. Você viu hoje, testemunho. Parecido, né? Finalmente, Pedro fala, você sempre fica falando. Fale. E Jesus fica esperando a resposta dos discípulos, com o propósito de instruí-los depois. Mas não há uma resposta de parte deles. Há um silêncio. E a razão era o tema da sua discussão no caminho. Eles estão envergonhados e com temor. Eles literalmente estão constrangidos. Imagina se Pedro diz:
Esses aqui, depois que descemos do monte, estavam brigando para saber quem se assentará do teu lado quando o Senhor reinar. Mas isso produz constrangimento, né? Quando alguém quer o lugar do outro, quando alguém quer cutucar o outro, isso constrange. E é claro, ninguém vai se expor. Todos desejamos, mas ninguém vai se expor. Ninguém vai, eu quero, sim. Não, isso é constrangedor, meu povo. Daí todo mundo ficou envergonhado. E é interessante que Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos, relatam o mesmo evento, mas só Marcos providencia mais detalhes. E olha o que diz o versículo 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Dá o detalhe nas entrelinhas. Estavam brigando. Eu sou o maior. Eu comando tudo aqui, gente. Aqui vocês fazem o que eu digo. O tema produz muito constrangimento para eles, porque era muito inapropriado o que eles estavam fazendo no meio do caminho, brigando. E mesmo que Jesus não escutou a conversa dos discípulos, creio que é Lucas que diz que ele conhecia o que havia no coração deles. Jesus conhecia tudo e Jesus conhece tudo que está no nosso coração. Por isso ele fez a pergunta: que estavais vós discutindo pelo caminho? E chegamos à conclusão dessa primeira parte. Essa pergunta demonstra uma coisa muito tremenda. Muito tremenda. Porque essa pergunta era inofensiva. Mas ele queria instruí-los. Sabe que Deus nunca aponta para os nossos defeitos, para os nossos erros, para as nossas fraquezas, a fim de nos anular ou nos condenar. Não. Se algo ele aponta, é porque ele quer nos curar. Se alguém aponta um erro em você, creia que é Deus que ama você. Só que é difícil aceitar, né? Não sei se com você acontece. Acho que só comigo. Ô Frank, você está errado, ok? Você já revida na hora, né? Eu equivocado? Eu, filho do Altíssimo? Eu, a quarta pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo? E eu? Quem vai me contrariar? O exercício da autoridade é algo muito sério no reino de Deus. E pessoas não conseguem entender. Elas acham que autoridade é posição. E Jesus diz sim, é posição daquele que serve. Você quer uma posição grande no reino dos céus? Sirva aos seus irmãos. Não, eu não quero servir, eu quero ser servido. Porque se outros me servirem, eu serei o maior entre eles. E Jesus diz, mas eu estou como aquele que serve, mas não vou me adiantar na segunda parte. Concluo dizendo com letras maiúsculas. O discipulado, o que nós fazemos aqui, o que nós fazemos nas conexões, o que nós fazemos visitando, aconselhando, recebendo pessoas. O discipulado não é um curso de ensino doutrinário ou de formação de líderes. Não é. Não, mas às vezes nós temos ensino. Hoje estamos recebendo ensino, sim. Mas isso não é discipulado. O discipulado, repito, não é um curso de ensino doutrinário ou de formação de líderes. E sim um longo processo
para ajudar a mudar a forma de pensar que foi plantada na pessoa, na sua formação do mundo secular, para que assim ela possa ter a mente de Cristo. Tranquilo que eu vou repetir isso. Não, ali está tudo. O discipulado, primeira coisa, não é um curso de ensino doutrinário. Não é um curso de formação de líderes. O discipulado é um processo que fez Jesus com seus 12. E de maneira individual, um processo. E os processos são diferentes com todos. Um processo. E olhe, um longo processo. Qual o propósito desse processo? Mudar a forma de pensar que a pessoa trouxe para o reino de tudo quanto nela foi plantado no mundo secular. Então, o mundo secular diz que aquele que está no tope da corrente ou da cadeia, ele é o que tem maior autoridade ou o melhor. E aqueles que estão embaixo são inferiores. Então as pessoas chegam na igreja, e hoje se fala muito disso na mídia, ávidas de poder, ávidas de posição. Eu quero uma posição. E você mexa a posição de alguém e você vai conhecer o coração da pessoa. Como alguém diz, você quer conhecer o coração de uma pessoa, foi um dos, acho que foi presidente dos Estados Unidos, às vezes meio que, nem vou me queimar. Alguém diz, quer conhecer o coração de alguém de poder. Mexa na posição. A Paty esses dias falava que a frase mais famosa quando alguém é confrontado sempre é a mesma. Você não sabe com quem está falando? Você não sabe? Sério? 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 Você não sabe quem sou eu? A pessoa está no trono do eu e não quer ser mexida. Toque na posição de alguém. Tire o privilégio. E você vai conhecer se a pessoa está no processo de formação ou não. Porque a pessoa chega e o mundo secular fala outras coisas. E as pessoas vêm para a igreja à procura de poder, de posição, de status. Mas não estão a fim de servir. Eu dou graças a Deus, porque aqui temos muitos, se não todos, que gostam de servir. Porque às vezes a gente valoriza mais a posição do que o seu serviço. E por isso eu falava e oriento você, se não ouviu a ministração sobre o mistério do corpo de Cristo, ouça. Porque o importante no corpo não é a posição, e sim a sua função. Então a pessoa, eu sempre falei assim, nessa parte eu me empolgo. Já ia encerrar. Mas nós chegamos, você já viu uma pessoa com um problema de formação física, com uma limitação? Temos alguém aqui, né? Nosso Léo. Ele sabe do que estou falando. Só que muitos é melhor um problema de formação física do que mental. Porque física você aceita. Mental você nunca aceita. Você não quer mudar o que está aqui.
nessas 1.500 gramas de cérebro. Só 1.500 gramas é o peso. Não queremos mudar. E chegamos deformados e queremos que na igreja se faça do jeito que nós queremos. E então Deus diz: sejam bem-vindos ao curso de discipulado. Sejam bem-vindos. É um processo. Vou tirar todas essas baratas da tua cabeça para você entender os meus princípios. E para você exercer autoridade, primeiro precisa olhar para a cruz. Para poder ter a mente de Cristo. Vamos deixar essa primeira parte por aí. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de ensino, por estarmos com os líderes da nossa comunidade. Sei que todos valorizamos o esforço, a dedicação, o compromisso, o serviço de cada um deles. E hoje oramos para que o Senhor seja recompensando essa dedicação, esse esforço. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, mudando paradigmas, quebrando paradigmas, para que os princípios do reino possam funcionar em nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus.